Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso Desmistificando o Espiritismo. E embora a gente já tenha encerrado o Livro dos Espíritos, como eu comentei outras vezes, esse é um episódio extra, né? O episódio 59, que vai tratar da nota explicativa que a editora coloca no final do Livro dos Espíritos, que eu acho que seria interessante a gente conhecer, porque ela contextualiza algumas coisas, ela ajuda a explicar em que contexto algumas coisas foram colocadas nessa obra, tá? Então é isso que eu vou fazer com vocês. Eu vou passar por esse pedacinho para a gente poder comentar um pouquinho sobre ele, tá bom? Vamos lá. Bom, então para quem não lembra, né, lá no primeiro episódio eu comentei que eu estava usando essa edição aqui do Livro dos Espíritos, que ela é a edição com tradução do Evandro Noleto Bezerra, pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira, né? E essa edição aqui, ela vem com essa nota explicativa, tá lá na página 463, tá? Então, essa nota explicativa foi publicada, na verdade, ela foi publicada a partir de um questionamento do Ministério Público Federal do Brasil para demonstrar a ausência de qualquer tipo de discriminação ou preconceito em alguns trechos das obras do Allan Kardec, que são caracterizadas, todas elas, né, como o próprio editor fala aqui, pela sustentação dos princípios da fraternidade e solidariedade cristãs contidos na doutrina espírita. Bom, várias vezes vocês perceberam que até ali no acertar as palavras eu ia explicando, né, que o Kardec fazia referência a povos primitivos, povos avançados ou povos atrasados. E aí, pelo que eu pude averiguar e com base no que é dito pela editora, o Ministério Público Federal, né, se coloca contra qualquer posicionamento que possa denotar algum tipo de preconceito ou coisa parecida. Então a obra, o que eles tentaram fazer foi fazer um comentário, uma explicação que que deixasse claro que o objetivo do Kardec naquele momento não era fazer apologia a nenhum tipo de preconceito ou coisa do tipo. Mas vamos lá para o capítulo, né? Então tem uma declaração do Kardec feita na Revista Espírita. Hoje acreditam e sua fé é inabalável, porque foi assentada na evidência e na demonstração e porque satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é que eles se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas inclinações más e colocarem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem distinção de raças, de castas nem de seitas, perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo. Então saiu na Revista Espírita isso em 1861, e aí a FEB, enfim, que fez essa nota, né? A investigação rigorosamente racional e científica de fatos que revelam a comunicação dos homens com os espíritos, realizada por Allan Kardec, resultou na estruturação da doutrina espírita, que foi sistematizada sob aspecto científico, filosófico e religioso. A partir de 1854 até o seu falecimento, do Kardec, né, em 1869, seu trabalho foi constituído de 5 obras básicas: o Livro dos Espíritos, publicado em 1857, o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, a Gênese, em 1868, além da obra O que é o Espiritismo, em 1859. E uma série de pequenas obras e 136 edições da Revista Espírita, de janeiro de 1858 a abril de 1869. Após a sua morte, a morte do Kardec, né, foi editado também o livro Obras Póstumas, em 1890. O estudo cuidadoso e isento dessas obras nos permite extrair conclusões básicas. Item A. Todos os seres humanos são espíritos imortais criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso que levam todos gradativamente, ou seja, pouco a pouco, à perfeição. Item B. O progresso ocorre através de sucessivas experiências, ou seja, experiências uma atrás da outra, em inúmeras reencarnações,
vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais, única forma de o espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. Item C. No período entre as reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, onde pode se comunicar com os vivos. Item D. O progresso obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo, referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária. Em diversos pontos de sua obra, o codificador é um dos nomes que se dá, um dos títulos que se dá para o Kardec, porque ele fez a codificação, ou seja, ele descreveu o código do espírita, né, o que seria o conjunto da doutrina. O codificador se refere aos espíritos encarnados em tribos incultas e selvagens, então existentes, na época, né, existentes em algumas regiões do planeta, e que em contato com outros polos de civilização vinham sofrendo inúmeras transformações, muitas com evidente benefício para os seus membros, decorrentes do progresso geral ao qual estão sujeitas todas as etnias, independente da coloração de sua pele. Na época de Kardec, as ideias frenológicas de Gall e a fisiognomonia de Lavater eram aceitas pelos homens importantes da ciência, assim como provocou enorme agitação nos meios de comunicação e, junto à intelectualidade e à população em geral, a publicação em 1859, 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, do livro sobre a evolução das espécies de Charles Darwin, com as naturais incorreções, ou seja, os naturais erros e incompreensões que toda ciência nova apresenta. Além disso, a crença de que os traços da fisionomia revelam o caráter da pessoa é muito antiga, pretendendo-se haver aparentes relações entre o físico e o aspecto moral. Então, quer dizer, está falando de ideias que a biologia carregava na época, e aí ele está falando que aconteceu, essas coisas apareceram na mesma época do Livro dos Espíritos. O codificador não concordava com diversos aspectos apresentados por essas assim chamadas ciências. Desse modo, procurou avaliar as conclusões desses eminentes e importantes pesquisadores à luz da revelação dos Espíritos, trazendo ao debate o elemento espiritual como fator decisivo para equacionar as questões da diversidade e das desigualdades humanas. Allan Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que apontam para leis sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o Espiritismo permite resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais, etc. Coisa que saiu publicada na Revista Espírita em 1862. De fato, as leis universais do amor, da caridade, a imortalidade da alma, a reencarnação, a evolução constituem novos parâmetros para compreender o desenvolvimento dos grupos humanos nas diversas regiões do planeta. Essa compreensão das leis divinas permite a Kardec afirmar que, daí eles trazem um pedaço da Revista Espírita, alguns pedaços da Revista Espírita aqui. Primeiro, o Espiritismo, devolvendo ao Espírito o seu papel verdadeiro na criação, constatando, ou seja, se dando conta da superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as separações estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Aí depois outro trecho. E o primeiro foi em 1861, o próximo em 1867. Os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual, para considerar apenas o ser material exterior. Da força ou da fraqueza da constituição física de uns, de uma diferença de cor em outros, do nascimento na riqueza ou na miséria, dos laços sanguíneos de nobres ou plebeus, concluíram por uma superioridade ou inferioridade natural. Foi sobre este dado que estabeleceram suas leis sociais e os privilégios das raças. Desse ponto de vista limitado, são consequentes consigo mesmos, porque não considerando senão a vida material, certas classes parecem pertencer, e realmente pertencem, a raças diferentes.
Mas, se tomar seu ponto de vista do ser espiritual, do ser essencial e progressivo, numa palavra, do espírito, que vem antes e sobrevive a tudo, cujo corpo não passa de uma casca temporária, variando como a roupa de forma e de cor, se além disso, do estudo dos seres espirituais, se destaca a prova de que esses seres são de natureza e origem idêntica, que seu destino é o mesmo, que todos partem do mesmo ponto e tendem para o mesmo objetivo, que a vida corpórea não passa de um incidente, de um acontecimento, uma das fases da vida do espírito, necessária ao seu adiantamento intelectual e moral, que em vista desse avanço o espírito pode sucessivamente se revestir de envoltórios diversos, usar corpos diversos, nascer em posições diferentes, chega-se à consequência essencial da igualdade de natureza e, a partir daí, da igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e do fim dos privilégios de raças. É isso que o Espiritismo ensina. Vocês que negam a existência do espírito para considerar apenas o homem corporal, a continuidade do ser inteligente para sempre, para só encarar a vida presente, vocês repudiam, vocês negam o único princípio sobre o qual é fundada, com razão, a igualdade de direitos que querem para vocês mesmos e para os seus semelhantes. Terceiro trecho. Esse foi em 67, esse próximo também em 67, que é uma edição diferente. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, mas assim, no sentido de ser pessoa que tira proveito do trabalho de um ou que explora o trabalho, nesse sentido mais dito, né? Mas capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos usados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra sujeitar a mulher à lei do mais forte, não há nenhuma que prime em lógica o fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma a lei o da igualdade dos direitos sociais, e por isso o da liberdade. Então esses trechos eles mostram para a gente o quanto que para o Kardec era muito clara a questão de que todos somos iguais, né? E de que as diferenças se estabeleciam pelos contextos humanos, né? Na época, Allan Kardec sabia apenas o que vários autores contavam a respeito dos selvagens africanos. Que esses autores, né, esses autores sempre faziam com que eles fossem reduzidos ao embrutecimento quase total, quando não eram escravizados impiedosamente. Então, quer dizer, imagina, naquela época do Kardec, 1850, 1860, que eles sabiam, por exemplo, dos africanos, dos povos indígenas, das comunidades que estavam fora daquele conjunto ali, né, vamos dizer assim, da comunidade, da sociedade ocidental e oriental que a gente já existia, que já era conhecida, né, para aquele grupo de pessoas. Ele sabia o que falavam, então é o que ele conhecia, né? Então, quando ele fala nas palavras dele, né, porque geralmente esses comentários que estão falando sobre a questão dos povos assim, povos assados, ou eles estão nas perguntas ou nos comentários do Kardec. Então era o Kardec usando a forma dele de se expressar, o entendimento que ele tinha para poder perguntar para os espíritos e ter as respostas, né, e tentar explicar para a gente a ideia. Então, eu vou ler de novo esse pedaço. Na época, Allan Kardec sabia apenas o que vários autores contavam a respeito dos selvagens africanos, que eram sempre reduzidos ao embrutecimento quase total, quando não escravizados sem piedade. É baseado nesses informes, entre aspas, científicos da época, que o codificador repete com outras palavras os que os pesquisadores europeus escreviam quando voltavam das viagens que faziam à África Negra, quer dizer, a África que era ainda sob o domínio dos povos negros, né? Todavia, ele é contundente ao abordar a questão do preconceito racial. Ele é muito enfático, né? Ele fala de novo também aqui, mais 2 trechinhos na revista também.
No caso, um na Revista Espírita e o outro no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, na Revista Espírita. Nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar aos inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. O outro trecho, que é do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê em todos os homens seus irmãos. Aí continua aqui, né? É importante compreender também que os textos publicados por Allan Kardec na Revista Espírita tinham por finalidade submeter a avaliação geral às comunicações recebidas dos espíritos, bem como conferir, ou verificar a correspondência desses ensinos com teorias e sistemas de pensamento vigentes à época. Então, isso é importante, né? A Revista Espírita, essas comunicações dos espíritos, elas eram colocadas lá, elas eram publicadas para as pessoas olharem e fazerem exatamente o que os espíritos falavam. Vocês lêem o que as pessoas falam, o que os espíritos falarem e prestem atenção para vocês verem se aquilo ali está certo ou não, se faz sentido com a lógica ou não, se faz sentido com a moral ou não. Prestem atenção. Então isso aí era publicado e comentado, as pessoas podiam questionar pontos, e eles faziam um estudo das comunicações feitas. Né? Aí continua aqui. Em nota ao capítulo 9, item 43 do livro A Gênese, que é o último dos livros lá das obras básicas, o codificador explica essa metodologia. Quando, na Revista Espírita de janeiro de 1862, publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos caídos, apresentamos essa teoria como uma simples hipótese, sem nenhuma autoridade, exceto a de uma opinião pessoal que poderia ser contraposta, poderia ser controversa. Porque nos faltavam, naquela época, elementos o suficiente para afirmar isso sem poder negar, afirmar isso de maneira categórica. Nós a expusemos a título de ensaio, tendo em vista provocar o exame da questão, decidido, porém, a abandoná-la ou modificá-la, se fosse preciso. Presentemente, essa teoria já passou pela prova do controle universal. Não só foi bem aceita pela maioria dos espíritas como a mais racional e a mais de acordo com a soberana justiça de Deus, mas também foi confirmada pela generalidade das instruções que os espíritos deram sobre o assunto. O mesmo aconteceu no que diz respeito à origem da raça adâmica, que seria a raça de Adão, vamos dizer assim. Por fim, é preciso reconhecer que o objetivo, o tema principal da doutrina espírita reside no aperfeiçoamento moral do ser humano, motivo pelo qual as indagações, ou seja, as perguntas e as investigações científicas e ou filosóficas ocupam uma posição secundária, embora seja importante, já que o seu caráter provisório depende do progresso e do aperfeiçoamento geral. Então, olhem que importante também, O importante do espiritismo é o aperfeiçoamento moral. A parte científica e a parte filosófica, ela é secundária, porque apesar de ser muito importante, conforme o homem vai evoluindo, ela vai mudando, ela vai se aperfeiçoando. E o homem vai entendendo que não é exatamente daquele jeito que ele tinha entendido com base no que ele sabia antes. E isso é muito importante para a gente saber entender quando a gente vê uma coisa assim, mas a gente sabe que tal coisa não é assim. Eu comentei com vocês em alguns episódios falando sobre a questão, por exemplo, das forças da natureza, do magnetismo, da eletricidade. Eu cheguei a comentar algumas coisas ao longo da nossa discussão do Livro dos Espíritos, E é isso. Tem coisas que hoje a gente já entende melhor do que eles entendiam na época. E os espíritos não iam vir trazer ciência de mão beijada. A gente tem que desenvolver nossa capacidade intelectual sem essa ajuda. Mas a parte moral é necessária. A parte moral é o esforço de se melhorar que é o importante. As regras são sempre as mesmas. Agora, o exercício do aprendizado do mundo material, esse desenvolve a inteligência. E é por isso que os espíritos permitem que a gente desenvolva por nossa conta. Mas vamos continuar. Então, é isso, que esse é o caráter provisório que vem do progresso do aperfeiçoamento geral. Nesse sentido, é justa a advertência
do codificador, ou seja, o Kardec dá um alerta, que é o último trecho da Revista Espírita mencionado aqui. É verdade que esta e outras questões se afastam do ponto de vista moral, que é a meta essencial do Espiritismo. Eis porque seria um engano fazê-las um objeto de preocupações constantes, ou seja, não seria um engano ficar se preocupando só com isso. Sabemos, aliás, no que diz respeito ao princípio das coisas, que os espíritos, por não saberem tudo, só dizem o que sabem ou o que pensam que sabem. Mas como há pessoas que poderiam tirar da divergência desses sistemas uma indução contra a unidade do espiritismo, ou seja, como há pessoas que poderiam usar isso de cada um pensar um pouquinho diferente uma coisa ou outra, usar isso para tentar separar as pessoas do espiritismo, precisamente porque são formulados pelos espíritos, é útil poder comparar as razões pró e contra no interesse da própria doutrina e apoiar na concordância da maioria o julgamento que se pode fazer do valor de certas comunicações. E aí o comentário final da editora. Feitas essas considerações, é justo, é lícito concluir que na doutrina espírita permanece, vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírito o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente. E aí ele cita de novo o que o Kardec fala, benevolência para com todos, ou aceitação das imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Tal como entendia Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceitos de nenhuma espécie, de cor, etnia, sexo, crença ou condição econômica, social ou moral. E é basicamente isso, gente, porque eu fiz questão de trazer essa nota porque eu achei muito oportuna, a editora se dá o trabalho de fazer, a Federação Espírita, a Federação se dá o trabalho de fazer esse questionamento, de pegar outros pontos onde o Kardec tentava esclarecer essas ideias e mostrar que, primeiro, o Espiritismo, o que tem de importante nele é a reforma moral. A gente se melhorar enquanto pessoa é a coisa mais importante que a gente pode fazer por nós mesmos e por todo mundo que está à nossa volta. O conhecimento que os Espíritos trazem sobre como as coisas se dão, ele é importante, mas é secundário, porque em alguns casos a gente viu que teve coisas que eles falaram que a ciência mostrou depois, na época não se sabia. Tem coisas que não tem como verificar através da ciência. E tudo bem, porque isso não é o mais importante de tudo. O mais importante de tudo é a nossa melhoria enquanto pessoas, porque é isso que vai melhorar a nossa vivência, na experiência humana, enquanto humanidade. É isso. Eu agradeço a você que teve a paciência, depois de todos esses episódios, ainda vir dar uma olhadinha nessa nota explicativa, mas eu acho ela muito importante. Eu quero agradecer mais uma vez para você que acompanhou desde o comecinho essa discussão. Espero que ela tenha sido útil para você. E, bom, eu vou continuar com Desmistificando o Espiritismo, vou tentar trazer outras coisas interessantes, trazer alguma outra das obras básicas, para que a gente possa ir pensando um pouquinho em tudo isso que não só o Kardec, mas as pessoas que ajudaram ele e os próprios espíritos, trouxeram para ajudar a gente a viver melhor e a encontrar felicidade tão logo quanto possível. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo, que Deus abençoe vocês. Até já.